Boa noite, igreja. Que a paz esteja em cada coração essa noite, amém? Eu não gostaria de dizer isso, mas esse tema veio a calhar na minha vida. Eu estava durante a semana, quando eu já vi o emblema da mensagem, o pastor Léo já ligou imediato para mim, e me convidando para abrir esse ciclo de mensagens. Eu falo que veio a calhar, porque passando um momento difícil, minha mãe doente, muito doente em casa. Além disso, um deserto que está no meu peito já há algum tempo, veio a calhar, veio se fazer presente essa semana, que doeu demais. Mas acima de tudo isso, Deus está se fazendo presente nas nossas vidas. Amém? O Senhor tem uma lição muito grande para cada um de nós. Cada um de nós encontra com alguma prisão em alguma área da sua vida. E o Senhor veio trazer você para a libertação. Amém? Vamos lá. Passa o primeiro slide para mim. Ah, isso aqui? Isso. Isso aqui é só para entretenimento mesmo, gente. Dá uma olhada. Rio de Janeiro, segunda-feira, 14 de maio de 1888, Gazeta de Notícias. Brasil livre. 13 de maio, extinção da escravidão. Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. A princesa Isabel e a princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador, senhor Dom Pedro II, faz saber todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta a lei da escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como ela se contém. Princesa Isabel, princesa imperial regente. Amém? Muda. Isso. Vamos dar uma olhadinha para reflexão. Não é esse o tema de escravidão que nós vamos abordar hoje, mas dá uma olhadinha, que é o contexto dos dias de hoje. Fim da escravidão no Brasil. Fim da escravidão. Será, gente? Será? Vamos pensar um pouquinho essa noite sobre a nossa vida. Eu convido a todos a abrir em Êxodo capítulo 14, o tema da mensagem: sofrimento ou liberdade. Vamos abrir, porque tem algumas partes que não vai estar no slide, a gente vai acompanhar só os versículos chaves. A palavra do Senhor diz assim. Vamos para o versículo 10. Amém? Todos encontraram? Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles, e aterrorizado clamaram ao Senhor. Verso 11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos no Egito. Antes ser escravos no Egito do que morrer no deserto. Como é que está a nossa situação hoje? O Senhor nos chama para a liberdade. Nós vamos continuar olhando para o passado? Deixa isso aqui aberto. Vamos relembrar como que o povo israelita chegou à escravidão. Não foi do dia para a noite. E vamos refletir sobre nossa vida. Em 1909, datas aproximadas, tá, gente? Nascimento de José. E aos 17 anos de idade, ele foi vendido como escravo no Egito, a Faraó.
Gênesis 37, verso 36 adiante. Em 1870 a.C., Jacó tinha 130 anos de idade, quando ele e seus filhos entraram no Egito. Gênesis 46, de 1 a 26. 1580 a.C., o povo judeu é escravizado no Egito, Êxodo 1. 1520, nascimento de Moisés. 1440 a.C., Moisés tinha 80 anos quando tirou os filhos de Israel do Egito. Após 430 anos, é chamado de Êxodo. Escravos hoje? Como que cada um de nós permitiu isso na nossa vida? Nós conhecemos a história de José. Um homem que de escravo virou governador do Egito. E ele livrou, e graças a ele, livrou o povo israelitas a partir do seu pai e seus irmãos, que mesmo sem merecer, foram libertos da fome, da seca, da maldição. Eles não mereciam isso, mas José foi usado para libertá-los. Junto com o povo egípcio, junto com o povo israelita, foram salvos também os egípcios. José resolveu o problema de todos naquela situação. O governador perfeito. Só que José não era dono do Egito, gente. Nesse período que entrou sua família, entrou mais ou menos uns 70 pessoas. José não era dono do Egito, ele era simplesmente um grande funcionário que deixou seu legado. Porém, José morreu. Os seus contemporâneos morreram. E o povo ainda continuou vivendo na sombra dele, achando que a terra que viviam eram deles. Muitas vezes isso acontece. Muitos são abençoados e muitos vêm na sombra da bênção. Isso não é errado. Se naquela igreja tem bênção, é ali que eu quero ir. Não está errado. Mas o povo foi se achogando e foi tomando posse daquilo que não é deles. E vivendo na terra que não pertenciam. Em Êxodo 1, conta essa história. Assumiu um novo faraó, um novo rei, que não conhecia José. Ou melhor, ele não tinha afinidade com José. Com a história de José. Aliás, quem que era? José era um hebreu, que veio fazer aquele papel que os egípcios precisavam fazer, e não fizeram. Era um homem de fora, que chegou e resolveu todo o problema do reinado. Os reis que foram abençoados com isso já tinham morrido. Sobrou aquele rei. Então, o que eles resolveram fazer? Pô, o que esses hebreus estão fazendo aqui? A população deles é maior que nossa, eles tomaram posse de tudo. Final da história. O povo hebreu, de empreiteiro, virou produtor. De produtor, virou agregado. De agregado, se tornou escravo. A terra não era deles, a gente não pode se esquecer disso. Como que está sendo a nossa escravidão? Será que muitos de nós ainda não vivem numa sombra de um passado? De antepassados nossos que construiu alguma coisa na vida, que deixou seu legado, e a gente continua vivendo na sombra deles e não construindo nada de novo na terra que o Senhor nos deu? É normal, quando a gente dá muito valor ao nosso sobrenome, a gente relembrar dos antepassados, que na verdade a gente não está falando da gente. Meu sobrenome tem história. Algum tempo atrás, isso é uma história pessoal, eu tinha um avô Antônio, Antônio Rafacho, sobrenome forte, eu particularmente gosto muito, é meu.
Tinha uma grande loja na cidade de Adamantina, lá perto do Mato Grosso. Ele levantou uma grande loja. Na cidade do interior, qualquer cidade a mais de 6 portas vira um magazine. Numa cidade de 30 mil habitantes, era uma grande loja. E ele construiu a família dele. O meu pai e meus tios não fizeram nada de novo. Aliás, destruíram aquilo que meu avô tinha conquistado. Só que meu pai e meus tios ainda viviam na sombra do meu avô. Lojas Rafacho. Foi a falência. Eu, por minha parte, também não fiz nada de diferente não, gente. Eu não construí nada. Pior, eu fui empregado de um monte de empresa diferente. Eu já passei de 35 anos de carteira. E ainda, por muito tempo, eu ainda vivi na sombra do sobrenome Rafacho. Eu sou Rafacho. Quando eu terminei o primeiro seminário ainda, adorei o título, né? Pastor Rafacho. Nossa. Vocês nem imaginam como o tio Zé fez diferença na minha vida. Onde que tudo foi lá para baixo. Me coloquei no lugar onde que Deus queria que eu colocasse. E amo servir no reino dele. Amém? Dá uma olhada nessa fotografia. Isso aí é Moisés, segundo a Record. Esse homem tem 80 anos, gente. Pelo amor de Deus, olha. 80 e tantos anos, que ele já estava libertando o pessoal da escravidão. Olha para o pastor Éder, a barba dele. Olha para o pastor Léo lá no fundo. O que vocês veem aqui na frente, no pastor Zé, é uma barba branca que está passada o grecinho, pintadinha. E eu tenho 50 só. Deixa ele aí um pouquinho. Vamos terminar a introdução. O Senhor está usando Moisés, que não é esse cara aí, para livrar o seu povo da escravidão, inclusive a cada um de nós. Na escravidão que nós nos permitimos ficar, mostrando uma nova perspectiva de vida. Para isso, para Moisés conseguir fazer isso, Deus se manifestou a ele de várias formas diferentes. Vou citar algumas só. O primeiro foi quando ele estava com a família dele constituída ali na montanha, que chegou o Senhor na sarça ardente e o chamou para libertar o seu povo, que está lá em Êxodo 3. Em Êxodo 4, Deus concedeu poderes divinos a Moisés. Pastor Aita ali citou alguns, 2 semanas atrás. A vara, o cajado dele, que se transformou em cobra, em várias situações. O Senhor, o povo egípcio, o povo judeu, o povo israelita, estava vendo as virtudes de Deus. Ele usou Moisés para anunciar a Faraó todas as 10 pragas do Egito, as pragas naturais. Ele alertou o povo egípcio da escravidão. Ele orientou o povo egípcio da necessidade da liberdade do povo de Deus. O Senhor usou e se manifestou. No final do capítulo 13, antes de começarmos a mensagem, no versículo 17 a 22, Deus tem um cuidado especial em guiar o seu povo. Moisés já está levando o povo pelo deserto antes do Mar Vermelho. Sabia? Se Deus tendo a preocupação de desviar dos filisteus, para que eles não vissem a guerra, não vissem a violência, e se arrependessem e quisessem voltar para trás. Moisés teve o cuidado especial de levar com ele os ossos de José. O mesmo José de 500 anos antes. Talvez para lembrar seu povo que aquela terra não era deles. Que eles estavam voltando para casa. Que eles iam conhecer a terra prometida. Quantas vezes o Senhor se manifestou nas nossas vidas? Hoje está ruim? Lembra de onde nós viemos? Deus se manifestou de várias formas diferentes em nossas vidas, para nos levar à salvação. Amém?
Vamos fechar nossos olhos. Que o povo vai nos tirar do Egito. Deus vai nos tirar do Egito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nesta noite, Senhor, cada um de nós veio sofrer um impacto de Ti, Senhor. Invade nosso ser, invade cada templo que o Senhor escolheu para Ti, Senhor. Tira de cada um de nós, Senhor, a posição que nós nos permitimos estar. Nos liberte da nossa angústia, Senhor. Nos liberte do nosso sofrimento. Nos liberte da nossa luta. Nos dê força sobre nossas lutas, Senhor. Tira-nos, Senhor, do caminho mau e guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Receba cada palavra que vai ser ministrada nessa noite. Receba cada coração contrido. Cada lágrima que cai no quarto em segredo, Senhor. Receba cada pedido de libertação. E faça manifestar o seu poder e glória a cada um. Que a igreja diga: glória a Deus. Agora vamos para a mensagem. Estamos indo ao encontro ao Mar Vermelho. A nossa escolha. Viver acomodado na nossa escravidão, como nós falamos agora. Ou aceitar os desafios em busca da nossa liberdade. O Mar Vermelho está à nossa frente. O sistema está atrás de nós. Os problemas estão atrás de nós. As crises estão atrás de nós. O inimigo está atrás de nós. Qual posição que nós vamos tomar nessa noite? A escolha é de cada um. A escolha é nossa. Precisamos avançar. Amém? A tua Bíblia que já está aberta em Êxodo, vamos começar a ler no versículo 1. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de frente a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. O Senhor conhece o íntimo de ser humano, conhece o íntimo de cada um de nós. Então, quanto Ele conhece o íntimo do faraó. O rei que se considera divino, que está perdendo tudo, que está perdendo a mão de obra, e vai fazer tudo para se vingar do povo de Deus, do nosso Deus. Verso 4. O Senhor fala: então endurecerei o coração de Faraó, e eles os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Não adianta. O Senhor usa cada situação para mostrar que Ele é Deus. Ele permite situações na nossa vida para mostrar que Ele é Deus. Sem Ele não há salvação. Não adianta a gente ficar bravo, não adianta a gente querer usar o nome de Deus em vão, não adianta a gente querer tomar posse daquilo que não é nosso. Deus é Deus. E Ele vai se manifestar. Amém? Vamos ler todos juntos. Tiago 1:20. 1, 2 e... Pois a ira de... Salmo 76:10.
Salmo 19, 1. Amém. Deus é Deus e ponto final. Verso 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos nossos escravos? Perdemos nossa mão de obra barata? Então Faraó mandou aprontar a carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um para com um oficial. O Senhor endureceu o coração de Faraó, e este perseguiu os israelitas, que estavam marchando triunfalmente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas, e alcançaram quando estavam avançando à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Vamos lá. Repetidas vezes, o Senhor escreve que Faraó endureceu seu próprio coração, como ali no anúncio das pragas, no capítulo 8, de 15 e 32, e no capítulo 9, 32. Mas agora não haveria mais possibilidade de escolher. O diálogo entre Moisés e o Faraó se encerrou. A conversa acabou, gente. O Senhor estava colocando a posição final dele. Em Êxodo 10, 28, disse Faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia que vir a minha face, você morrerá. Olha a ameaça. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Como é que estamos? Nós estamos vendo sofrimento. Quando nós abrimos essa mensagem, nós citamos a murmuração do povo, que estava pedindo, estava louco para voltar para o Egito. Estava murmurando contra Deus e estava murmurando contra Moisés. Por que o Senhor nos tirou de lá? Medo, gente, traz insegurança. Insegurança traz arrependimento. Quantas vezes nós não passamos por isso? Hoje eu estava citando de manhã que eu tomo isso na minha vida. Há momentos da nossa história, cada um individual sabe disso, que nós passamos por tanta luta, por tanta provação, que paramos de acreditar em Deus na nossa vida. Nós não paramos de acreditar em Deus como divino, não. Quando nós vemos aqui, se nos sentamos na igreja, em certas situações, Deus está falando com todo mundo, menos com a gente. Há momentos causados na nossa vida por nós mesmos, que nós achamos que Deus nos abandonou. Há momentos, nós não negamos Deus, mas paramos de acreditar nele, em relação à nossa vida. Mas lembre-se de uma coisa, igreja, eu tomo para mim. Deus não parou de acreditar em você. Quando Ele mandou seu Filho para morrer por cada um de nós, Eles já estavam vendo possibilidades de salvação. Quando Ele mandou seu único Filho para entregar a vida por cada um de nós,
Está certo, nós conhecemos a história, nós somos salvos pela graça, nós não merecemos nada disso. Não merecemos mesmo. Mas o Senhor viu em cada um de nós aquilo que nós não fomos capazes de ver. Nós somos obras da criação. Não estamos nessa terra por acaso. Não estamos aqui para ser figurinha evangélica. Ele nos adotou como filhos dele. Amém? Amém. Moisés, um homem tão limitado quanto a gente, foi usado para alertar seu povo. Moisés respondeu no versículo 13: não tenha medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhe estará hoje, inclusive cada um de nós, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se, acalma seu coração. O livramento não está vindo hoje? Calma, o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando na sua vida, Ele vai fazer o melhor, Ele é teu Deus. E antes de ser o teu Deus, Ele é o teu Pai. Amém? É tudo. Viver nessa angústia humana não é fácil, por isso que a gente precisa de Deus. Até aqui foi sofrimento, angústia, medo, arrependimento. Acabou. Agora a gente tem que tomar posse. Chegamos de frente do Mar Vermelho. Vemos aquela barreira imensa na nossa frente. Agora é hora de avançar. Para onde? Da mesma forma que ele falou com Isaías, ele fala com cada um de nós: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu estou teu Deus. Disse então o Senhor a Moisés, no verso 15, deixa eu ver se já está aí, vamos citar alguns versículos. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que avancem. Verso 16, erga a sua vara, estende a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. 18, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, ó, ele sendo glorificado. Quando eu for glorificado com a derrota do faraó, e com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Verso 20. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para outros, para você. De modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E aí, o Senhor é incisivo nas suas palavras. Por que clamas a mim? Por que clamas a mim? A promessa de libertação já foi dada. E trazendo-nos para os dias de hoje, por que a gente pede muita coisa para Deus? Nós como cristãos e nós como servos, me perdoem, mas nós não temos que pedir para Deus libertar o Bonfim. Nós não podemos pedir para Deus para libertar Campinas. Esse papel é nosso. Jesus já se libertou, já derramou o teu sangue pela vida de cada um de nós. Às vezes a gente pede para Deus para fazer o papel que nós devemos fazer. O Senhor levantou a cada um aqui hoje que está sentado um novo Moisés. Nós vamos levar a boa nova de quê? Da salvação. Nós somos usados para libertar esse povo, gente.
Antigamente eu me lamentava quando eu via um monte de cadeira vazia na igreja. Nossa, não está vindo ninguém. Não, hoje não. Eu vejo a possibilidade de mais uma família salva sentada aqui. Espaço tem. Cabe a nós. No verso 18, Deus lembra que, apesar do peso das pragas enviadas, é melhor reconhecer que quem é o Senhor na nossa terra do que ficar sofrendo por sobre nossa iniquidade. O Senhor é Deus, e não há outro nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Deus é Deus. No verso 22, ele se refere ao muro d'água, como figura que o mesmo, se o mar fosse menos fundo, haveria muita água de ambos os lados. Não é aquela parede que aparece nos desenhos não, tá, gente? Literalmente, é um efeito muito parecido com a pororoca. Dizem os cientistas que foi o primeiro fenômeno desse território. A partir deste, todos os anos o mar se emergia e submergia, em uma certa data. Esse efeito acabou em 1948, quando foi aberto o canal de Suez, que liga o canal do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo, onde o Exército Brasileiro fez a segurança. Então acabou esse fenômeno, por causa de obras de engenharia. Mas o primeiro relato deste fenômeno foi na libertação, foi no Êxodo. Isso é um fato. Tá? Mais por curiosidade. Mas eu creio em algo muito maior para cada um de nós. Creio. Se eu não cresce, não estava nem aqui. Se o mar não se abrir, o Senhor vai fazer a gente andar sobre as águas. Se o mar não se abrir, Deus vai colocar nós numa situação de glória, porque Ele é Deus, e Ele morreu por cada um de nós, o seu Filho. Eu creio. Vamos lá que eles vão tirar um momento para falar com o nosso Senhor essa noite. O passado não tem como a gente esquecer, não. Mas os meus valores em relação ao futuro mudaram bastante. É difícil apagar o passado. Nossa, ele persegue nós há anos. Mas hoje a gente vê o valor disso. Uma vez eu estava orando por uma amiga minha que morreu de AIDS, que ela pegou AIDS em transfusão de sangue lá na Unicamp. Quer dizer, ela pegou uma transfusão de sangue e ela estava internada na Unicamp. Ela era da Quadrangular. Eu era seminarista da Nazareno nessa época. E o Adilson, o esposo dela, me chamou para orar. Foi no dia 12 de janeiro de 2005 ou 2006, não lembro. E eu fui, naquele ímpeto de seminarista, né, que se a gente bota a mão já ora, já dando ordem para Deus, né? E comecei a fazer oração de libertação em cima da Lília. O Senhor me cortou ali. A Lília é minha. Começa a agradecer pelo que eu fiz na sua vida. E o Senhor me fez voltar ao passado para lembrar quem Ele é. Eu entreguei a Lília na mão do Senhor, porque já estava nas mãos dele. E a comprovação disso tudo. No outro dia fui trabalhar, eu trabalhava na DEDIC, na Vivo, na ouvidoria. Isso que aconteceu, a oração foi no dia 12. O aniversário da Lília era no dia 14 de janeiro. No dia 13 ela ligou para mim, porque ela estava sedada no dia anterior. Ela pedindo desculpa, Zé, desculpa por não te dar atenção ontem, mas eu estava sedada. Mas eu quero convidar você para vir aqui no hospital hoje, que tem um bolinho que vai ser meu aniversário, no dia 13. Falei, Lília, teu aniversário é amanhã. Não, Zé, amanhã os anjos vão me levar. Fui lá no dia 13.
Fizemos um bolinho, tomamos um refrigerante no quarto dela, os médicos permitiram. E no dia 14, o Senhor levou a Lilian. Deus é Deus. Amém? Não estava nem no esboço isso. Mas Deus veio falar com a gente. Verso 26. Amém, perdão. Verso 26. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou em seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram ao encontro das águas, e o Senhor os lançou no mar. As águas voltaram e encobriram todos os carros de guerra e seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Verso 30, naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Moisés estende a mão e usa a autoridade de Deus. Ele por ele, não era nada como cada um de nós. Nós por nós mesmos, não somos nada. As águas cobriram os ímpios. As águas destruíram os inimigos. E o Senhor deu livramento a cada um de nós. Moisés, com toda a sua limitação, como muitos outros heróis da fé que nós vemos lá em Hebreu 11, simplesmente confiaram no Senhor. Eram homens normais, não eram super-heróis. Eram nomes normais que foram usados para escrever um capítulo da história e ser reflexo a cada um de nós. O próprio Jesus citou que nós poderíamos fazer tanto ou mais coisa que Ele em vida. Segue os caminhos do Senhor. Confia nele. Entrega literalmente sua vida ao Senhor. Deus está usando este momento para libertar cada um de nós. E está usando esse momento para que nós libertemos o seu povo. Isso aqui é uma grande sala de adoração, uma sala de louvor, mas antes de tudo, é uma preparação para os seus filhos. É uma grande sala de treinamento. Deus está falando a cada um de nós para se manifestar através de cada um de nós. Amém? Enquanto eu vou terminando, que nós vamos orar, eu quero convidar o louvor, pode ser? Agora, vamos confiar no nosso Senhor e Salvador.